Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui na nossa live hoje e vamos conversar a respeito de aleitamento materno e também sobre o nosso livro, nossa obra É Mamífero que Fala, né? Mas eu não estou sozinho aqui não, eu estou aqui com a Vanessa Abreu, nutricionista e consultora de aleitamento. Olá, tudo bem? Que bom esse espaço para a gente conversar sobre aleitamento, bater um papo sobre amamentação, sobre nutrição. Estamos aqui, equipe toda reunida. Estamos também com a ilustradora do livro, Helena Cortez. Oi, pessoal. A gente veio aqui trocar umas ideias, experiências e falar um pouco da nossa obra, né? E você sabe que tem tudo a ver com o assunto da live de hoje, É Mamífero que Fala, né? E completando o nosso time, o querido Moisés Chensinski. Ah, acertou. Acertei. Não o nome, a pronúncia. O nome eu já sei, ó. Bom, então vamos responder as perguntas que os internautas já mandaram e estamos aguardando os comentários de vocês para a gente dar continuidade e acabar isso aqui até, sei lá, a gente tem umas 3 horas mais ou menos, né? Eles jogam a gente fora daqui. Manda a pergunta. Podemos começar? Então vamos lá, a primeira pergunta que já chegou aqui para nós é: quais os principais problemas que levam as mães a não amamentar? Quais as principais causas? Olha, acho que a principal delas é a falta de informação e a falta de apoio. A nossa recomendação é que desde o pré-natal já houvesse essa informação para as gestantes, para que elas se preparassem para o momento da amamentação. Nas maternidades que tivesse o apoio e que o pediatra e os profissionais de saúde apoiassem essa mãe que queira amamentar. Ela pode decidir o que ela quiser, ela pode querer ou não querer amamentar, essa é uma decisão dela. Mas é importante que essa decisão seja informada. E o que falta um pouquinho é a questão da informação. Sim, e saber que vão existir dificuldades, porque a amamentação ela é natural, mas ela traz dificuldades. Então a mãe, quando nasce o bebê, não sabe que tantas dificuldades vão surgir e aí ficam perdidas. E se os profissionais, se a rede de apoio não estiver lá presente para ajudar, para auxiliar com a informação correta, pode acontecer alguma coisa aí, um desmame. Então é importante que todas as mulheres saibam que no início existe essa dificuldade, mas que depois tudo isso flui naturalmente e é um momento lindo e prazeroso. Eu achei uma delícia amamentar, confesso. Eu também. Ainda estou amamentando. Eu amamento só por tabela. Uma outra pergunta que chegou aqui é: quais as dicas, então, que vocês dão para as mães de primeira viagem para facilitar o aleitamento? Isso já pode ser feito, como vocês já falaram, desde lá, então, da gravidez. Mas que outras dicas podem ser dadas? Tem sempre aquela coisa, é difícil, alguém falou isso ou alguém falou aquilo. Como é que isso funciona? Olha só, não é só para mães da primeira viagem, né? Quem amamentou primeiro só tinha um. Quem está amamentando o terceiro tem outros 2, e às vezes são gêmeos, e às vezes é um que pode ter dado um pouquinho de trabalho. Então, o importante realmente é a informação que já deve partir do pré-natal. Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de se fazer uma consulta com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação. Nessa consulta, o pediatra dá as informações a respeito do aleitamento, mas muitas outras, a respeito, por exemplo, da alimentação adequada e da vacinação adequada das gestantes, da alimentação da mãe, do tipo de parto, alojamento conjunto, vacinação posterior, enfim. São várias questões que podem ser abordadas nessa consulta. Procurar uma maternidade, uma equipe que apoie a amamentação, procurar um pediatra que favoreça e oriente aquilo que a mãe quiser, e nós estamos imaginando então que ela quer amamentar, que dê todas as condições para isso. Só que ela não amamenta sozinha, ela precisa de uma rede de apoio. Tiver com dificuldade, não é para ser supermãe. Amamentar, por exemplo, não deve doer. Se está doendo, algum problema tem. Peça ajuda, peça apoio da família. Apesar de muitas vezes as informações que as famílias têm são informações baseadas em mitos, em experiências antigas que a gente tinha, está em dúvida? Fala com o seu pediatra. Procure sempre profissionais que possam te ajudar. Sempre engajados com a amamentação, né?
É muito diferente mesmo, não tem tanto a ver essa questão do primeiro e segundo filho. Para mim, o primeiro foi mais fácil do que a segunda. Olha que coisa engraçada. Porque, enfim, o meu primeiro filho, a gente tinha aquela paz em casa, o momento de ficar calminho, né? Todo mundo amamentando, tranquilamente, a casa toda calma. Tudo em volta dele, tudo para ele. Aquela imagem, Perfeito. né, no quarto, a meia luz, uma mulher com os pés esticados. Aí ele E o cresce segundo, e vira um demônio, né? Não você deixa amamenta com o segundo pendurado no pescoço. O segundo, coitado, né? Coitado da minha filha, porque aí era amamentando já com um escudo para tentar se defender. Qual era a diferença de idade? 3 anos e meio. Então, às vezes nessa idade, a mãe ainda está amamentando o primeiro. E ela pode amamentar enquanto está grávida, isso se chama lactogestação, que existe um mito de que pode abortar. Não existe nenhum estudo que comprove os riscos de um abortamento por conta de amamentação na gestação. E isso é uma dúvida que muita gente da área da saúde tem. Sim. Muitos obstetras têm. Pode amamentar. Pode amamentar, lógico. Existe algum risco, está acontecendo alguma coisa, aí se evita a amamentação. E depois que nasceu o próximo bebê, pode amamentar os dois. É muito legal porque a gente abordou isso, essa foi talvez uma das principais causas da intenção da gente em escrever o livro. Foi mostrar como acontece a amamentação no reino animal entre os mamíferos, tá? Vamos achar. E mostrando a possibilidade de amamentar crianças de idades diferentes, o recém-nascido e o outro, e nenhum deles tem prejuízo. Porque Já a natureza é super sábia. Quando isso acontece, por exemplo, com o canguru. O canguruzinho, quando ele vai nascer, ele nasce no tamanhinho de pequenininho, 2 centímetros. Ele completa a gestação fora do útero da mãe, dentro da bolsa. Isso é conhecido no ser humano como esterogestação. A ideia é que todos nós nascemos prematuros. E na nossa prematuridade, a gente só vai conseguir chegar num momento adequado a partir do 6º ou 9º mês. Até aí, é como se você tivesse uma esterogestação, uma gestação fora do útero. Daí apareceu o sling. Né? Completando, se formando, Se né? formando. Tem vários órgãos que ainda não estão perfeitos, né? Os órgãos, os sentidos, tal. E foi daí que surgiu o sling. A ideia do sling, do canguru, que se chama canguru não é à toa, é de juntar a criança de novo perto da mãe. E o canguru tem essa característica, ele tem duas mamas, delícia, né? duas tetinhas. É Uma uma que delícia, dá canguru. dentro do marsúpio para o bebezinho que está nascendo e outro fora do marsúpio para o bebê que nasceu e já saiu. E são leites diferentes. Essa talvez seja a única diferença do ser humano. O que acontece na hora que gestou e vai nascer um novo? O leite maduro volta a ser colostro. E como ele muda um pouquinho a característica de gosto, o sabor mesmo, às vezes o maior rejeita um pouquinho. Mas depois ele volta. estimulando, o colostro em uma semana vira leite de transição e depois de um mês ele é leite maduro e os dois mamam o leite maduro. Naturalmente. E aproveitando, já que falou do colostro, então, o que é realmente, só dar mais uma explicação para os nossos internautas, e aquela dúvida que algumas pessoas têm, realmente o colostro é considerado a primeira imunização infantil? Olha, o colostro é um leite que vem com uma característica específica para o recém-nascido. Ele vem em menor quantidade, é mais concentrado, ele prepara o intestino do bebê para receber o leite que vem posteriormente. Cheio, rico de anticorpos. Se ele é o primeiro, olha, talvez o que se acreditava é que o líquido amniótico era estéril. Hoje a gente sabe que ele tem já uma flora e que essa flora já começa a preparar o intestino do bebê. Quando nasce por parto normal, a bactéria, a flora bacteriana da vagina da mulher coloniza o bebê e logo depois, quando ele nasce e já tem o contato pele a pele, as bactérias da pele da mãe entram em contato com o bebê e isso já começa a colonizar a pele e o intestino do bebê com uma flora bacteriana boa.
são as bactérias do bem, aquelas que ajudam a gente na digestão, na absorção dos alimentos. E aí vem o leite materno. Por isso ele é fundamental na primeira hora de vida. Todos os animaizinhos, os mamíferos sabem disso. Tanto que eles nascem e mamam a seguir. Exatamente. Vale lembrar, nós somos mamíferos. Exatamente. Então, nós devemos fazer a mesma coisa. E o interessante é que nós falamos sobre esses assuntos no livro de uma forma bem lúdica para as crianças. Então, quando a gente vai abordar essa importância do colostro, dessa vacina, nós falamos, por exemplo, dos porquinhos, né? Que nascem lá, a gente conhece o porquinho no meio da sujeira, da lama. O que ele faz? Qual a primeira coisa que ele faz? É mamar no peito da mãe para adquirir essa imunidade. Então, todos esses conceitos nós falamos aqui de uma forma lúdica para as crianças e para as famílias, porque todo mundo tem dúvida sobre a amamentação, né? Lógico. Até nós. Sim, desenvolvendo, Então, né? Então, já aproveitando, né, você mostrou o livro, mostrou as ilustrações. Então, a gente tem uma pergunta aqui que fala, quer saber o que inspirou, então, vocês já falaram um pouco mais, o contexto todo da inspiração para escrever o livro e também para ilustrar o livro. Como é que isso funcionou na prática? Eu acho que começa eles, que eles escreveram Começa. antes. Pode falar. Posso falar? Lógico. Bom, a princípio, nós pensamos em um livro com as principais dúvidas das mães, né? Porque, bom, eu sou mãe, tenho 2 filhos, e quando nasce e vem o bebê, milhares de dúvidas surgem na nossa cabeça, nós queremos tirar a dúvida e nós não sabemos para quem perguntar, cada um fala uma coisa, fica, né? Aquele monte de informação. Então, a princípio, foi um livro para tirar dúvidas das mães. Mas como já existem algumas coisas nesse sentido no mercado, na internet, né? Surgiu então a ideia do pediatra em escrever um livro infantil e realmente paramos para pensar que essa cultura do aleitamento materno, ela tem que começar desde a infância. Porque hoje, o que nós vemos? Crianças brincando com bonecas e mamadeira. Então, já é uma cultura de desmame, né? Por que é tão difícil ver uma criança brincar com uma bonequinha mamando no peito? É muito mais fácil ver uma criança com mamadeira do que amamentando a sua bonequinha. Ou a bonequinha que chora, que põe na boquinha da criança. Chupeta, né? Então, por que não falar com as crianças? Elas são o futuro. Se a gente começar lá de baixo, essa cultura pode ir novamente tomando conta. Então, a ideia foi falar sobre o tema da amamentação para as famílias, tirando as dúvidas das mães, porque muitas vezes é a mãe, é a tia, a avó que vai ler o livro para a criança quando ela não é alfabetizada. Lendo o livro, ela já está adquirindo essa informação, esse conteúdo, e a criança também está aprendendo que é natural e que nós somos realmente mamíferos. Além disso, a ideia foi de escrever um livro palpável, livro de voltar àquele hábito que a gente tinha de avó e da mãe lerem junto com as crianças. E a partir desse momento, esse contato faria com que, de repente, a gente não tivesse mais livrarias, editoras sumindo do mercado por conta das redes sociais, dos tablets, que são importantes sim, mas para a criança criar o hábito da leitura, a gente precisaria fazer com que a família retomasse aquele hábito. É uma das formas que a gente tem de a família estar junto com as crianças. Só que é evidente que o que está escrito e o que a gente vai ler, ele ganha um colorido e uma personalidade e uma vida diferente quando a gente tem a imagem. E aí nós dois aqui procuramos, e aos 49 do segundo tempo, na prorrogação já, o que aconteceu? O Barcelona perdeu de 4-0 lá no finalzinho, nós aqui ganhamos no último segundo e conseguimos trazer e encontrar a Helena que tinha já, antes de conhecer o livro, os traços e aquilo que a gente buscava na sensibilidade de alguém em relação, na delicadeza dos traços de alguém relacionado à questão da amamentação. E aí a gente convidou a Helena. Ai, vocês são tão fofos. Então, a minha parte foi assim.
Eles já tinham escrito o livro, muito lindo e tal, e aí a Vanessa me encontrou, acho que foi primeiro no Facebook, né? Foi, Facebook. E aí ela me perguntou se eu tinha interesse e falou sobre o tema. E eu acho o tema da amamentação Eu sou apaixonada pelo tema, não é à toa que o livro veio acabar caindo nas minhas mãos. Eu acredito que as coisas elas acontecem de fato, porque elas... Enfim, eu acredito no universo e eu acredito no movimento das coisas. E aí eu já me encantei pelo assunto antes mesmo de ler o livro. Aí a gente, enfim, conversou, era o final do ano, tal... E tudo certo, tudo de acordo, tal, todo mundo vai passar Natal, férias, cada um para o seu lado. E o livro ia ser lançado em março, né? Que foi o A ideia era em lançamento, março. Porque tinha um Congresso tem um Paulista de congresso, Pediatria então a gente já tinha uma data que eu colocar. acho ótimo também, porque quando as coisas elas são para, sei lá quando, né? Demora tudo tanto para acontecer, eu acho legal. Então eu gostei também da emoção de temos que fazer e temos que fazer rápido. Um tempo recorde. Sei lá se é recorde, mas era o que tinha e eu achei demais. Não sei exatamente quanto tempo você demora para ilustrar vários livros, não é que eu fiz muitos, né? Então, eu fiz alguns mais caseirinhos. Esse é o primeiro que, de fato, foi editado numa editora. Então, Xodó. meu primogênito. Enfim. Amamenta prolongado. Estava amamentando ele. Vou levar bastante tempo ele aqui comigo no meu peito. Enfim, aí a Andréia, que é a editora, me mandou o texto, e aí eu comecei a ler. E quando a gente vai criar uma ilustração de um livro, a gente precisa... vocês vão ter que ler também para saber a história toda, mas a gente precisa criar uma identidade para os personagens e uma narrativa que funcione. Assim, a narrativa do livro existe, mas uma narrativa de ilustração que tenha um sentido, né, com o texto. E aí eu fui e fiz uma pesquisa de cenário, porque o livro passa numa casa, fiz a pesquisa dos animais, porque, afinal de contas, são mamíferos, alguns que a gente nem imagina, nem lembra que é mamífero. A gente sabe, na verdade, mas a gente esquece. Sei lá, morcego ou a baleia, né, que são 2 mamíferos um pouco mais atípicos. Aí fiz uma pesquisa, tanto de imagem, tanto como buscando eles amamentando para ter uma referência, entender como funcionava. E, além de tudo, é um assunto ótimo, né? Então, me interessei mesmo. E aí, eu fiz 2 linguagens que eu achei que eram importantes, porque no livro, a autora e personagem, ela está lá amamentando e tal, e a mãe dela, a avó do Luca, pega um livro, que é um livro que chama Mamíferos, para ler junto com ele. Então, eu tentei fazer 2 linguagens visuais, para entender a hora que a gente está conversando, tipo, a hora que os personagens estão interagindo, que é mais nessa linguagem um pouco mais, eu acho que um traço um pouco mais infantil, e quando está dentro do livro Mamíferos, aí eu tentei fazer um pouquinho mais realista, e aí os animais, eles são um pouquinho mais realistas, que eu achei assim, que é um jeito de separar. Diferenciar. Enfim, já falei muito. Agora, pergunta aí, fico tímida, tal, tá bom. Se tiver mais dúvida, pode perguntar, mas aqui, sabe, preciso de um ar, tô ficando com calor. Mas, vamos aproveitar agora o doutor vai ficar de espectador, porque a pergunta é a seguinte, então, já foi falado que vocês 2 já amamentaram e tudo mais. Então, na ilustração, tanto na ilustração quanto também na escrita do texto, o que tem da experiência de vocês 2 nesse processo, tanto de escrever quanto de ilustrar? Aquela coisa, não sei, talvez do carinho, do psicólogo, o que tem ali? Bom, para mim tem muita coisa, né? Como a Helena falou, os personagens do livro, na verdade, a mãe que amamenta sou eu, minha filha, e meu filho mais velho, Luca, que também é um dos personagens, acho que o personagem principal que vai questionar sobre a amamentação para a avó. Então, me baseei mesmo na minha história para escrever o livro, na minha experiência de amamentação e de dar atenção para o bebê e para a criança, enfim. Eu acho que eu me inspirei muito, porque eu amo realmente de paixão amamentar. Eu ainda amamento a Marcela, que é o bebezinho do livro. Então, eu
Falo que a minha experiência toda está no livro. Em relação aos animais, eu fui tentando buscar essas principais dúvidas em relação à comparação com os animais, né? Então, quais são as principais dúvidas? Vamos buscar nos animais como que pode sanar essa dúvida. Mas a minha experiência, eu falo que está todinha aqui no livro, né? Olha, para mim é essencial. Faz muita diferença quando a gente tem uma experiência pessoal, porque é a forma como segura um neném, a sensação, isso tudo a gente transmite na ilustração, que é um sentimento que a gente só conhece quando a gente vive, quando a gente... Essa sensação de leveza aqui é indescritível. É só quem sente, né? Aquele momento de estar amamentando, do olho no olho, né? É indescritível, tem que sentir mesmo, né? É maravilhoso. Eu não vou ficar quieto, porque tem a minha experiência embutida aqui. Sim, porque que hoje em dia... Não só pediatra, como pai como também. pai, Claro, isso. Então, os homens o existem. pai foi incluído no livro por uma persistência muito intensa minha, não é verdade? Eu falei, elas aceitaram, né? Mas é importante que antigamente a gente tinha aquela ideia de que o pai, não, o pai ajuda ou não ajuda. O pai não faz nada. O nada. pai não ajuda. O pai participa. Tirando gestar, parir e amamentar, o pai participa do processo inteiro. E deve participar de tudo. Lógico, desde gerar, acompanhar durante o pré-natal, e aí a gente está falando de pai, hoje com a questão das novas famílias, o companheiro, a companheira, né, podem fazer esse apoio, a participação deles é muito importante e talvez seja o centro da rede de apoio da mãe, da mulher que está gestando, parindo e depois amamentando. Beijo, Marcelo, meu marido, que é minha rede de apoio. E aproveitando então, né, o doutor também falou e apresentou essa questão, já falando até da mudança, um pouco desse pensamento masculino em relação a isso. Nesse assunto, a amamentação está sendo abordado no livro, vocês percebem que ainda existem alguns entraves sociais, alguns tabus sociais? Algum tempo atrás estava todo... Aliás, algum tempo atrás não. Ainda continua um pouco essa coisa de onde pode, onde não pode. Já lugares fazendo locais reservados para isso. Não, imagina, não pode aqui no ônibus, não pode aqui na praça, né? Então esse é um ponto. E o outro ponto é, as crianças. Será que existe também alguma coisa... desse preconceito já sendo passado para as crianças? Olha, a gente tem sim essa dificuldade e a gente tentou mostrar isso inclusive em algumas coisas no livro, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da girafa, imagina a girafa não podendo amamentar em público. Como é que cobre essa girafa? Né? Precisa de um Ou quando cobertorzão. a gente fala, por exemplo, do elefante, que o elefante mama até 5 anos de idade. E aí a gente pergunta, será que existe alguma mamãe elefanta que chega para outra e fala assim, nossa, ele não está muito grandinho para mamar ainda? Esses preconceitos a gente ainda tem e fez questão de colocar isso no livro. Mas isso é preconceito. Como é que a gente muda isso? Trabalhando na base. Quem é a base? São as crianças. Por isso, a entrada do livro é uma lembrança da música do Gonzaguinha, que a gente fica com a pureza da resposta das crianças. É ali que você tem a naturalidade. Se a gente consegue fazer com que estas crianças recebam de informação, e isso pode ser passado, e é até interessante, né, para um dos sonhos da gente, que a gente já viu acontecer antes do que a gente imaginava, são escolas trazendo um livro para a sua grade, para mostrar para a criança quem são os mamíferos, porque já é uma leitura de hábito delas, e mostrar que nós também somos mamíferos. E a gente recebeu vídeos, e-mails, no Insta da gente tem, o É Mamífero que fala, tem Insta, tem Face, enfim, com a fala das crianças já colocando como elas entendendo os animais e entendendo-se como mamíferos. Elas fazem o que elas vivem, elas agem como elas aprendem. Se elas aprendem preconceito, elas agem preconceito, sem entender o porquê de estarem fazendo aquilo.
a gente precisa mudar realmente a questão cultural e social do país, do mundo. Não é só aqui que existe esse preconceito. A gente tem, nós falamos de taxa de aleitamento, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de que seja 6 meses exclusivo. Existe um planejamento da Organização Mundial de Saúde que até 2025, 50% das crianças estejam em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. A nossa taxa no Brasil é de 54 dias. Muito baixo. Na Inglaterra e na França, aos 6 meses, 1% das crianças estão em aleitamento materno exclusivo. Então não é uma questão só nossa. E o preconceito e o desconhecimento existe no mundo. Então, quem sabe a gente tem a esperança de estar plantando uma sementinha nessas crianças e que a sementinha cresça junto com essas crianças, trazendo uma nova geração sem este preconceito e que isso seja a base de não termos mais nenhum tipo de preconceito. É um sonho. Eu acho que as crianças, como, né, a gente mencionou, tem essa pureza, então eu não vejo até tanto preconceito em relação às crianças, mas o que eu vejo às vezes é estranhamento. Então, eu tenho uma filha de quase 2 anos e eu amamento aonde ela quer, então às vezes você está ali amamentando uma criança, olha assim, nossa, que é isso, né? Porque não está habituada a ver. Muitas mulheres até um tempo atrás iam se esconder para amamentar e hoje esse debate está mais em questão para amamentar onde quiser. Então trazer um livro com informação para que a criança veja isso com naturalidade, né? Ela não tem um preconceito, mas ela tem uma estranheza em relação ao assunto por não ver com frequência essa mãe amamentando. Então eu acho que o livro, além de transformar isso em algo natural para as crianças, também vai quebrar os tabus, né, os preconceitos, que na verdade às vezes não são nem preconceitos em relação ao adulto, é falta de informação. Voltamos para a falta de informação, porque até hoje eu escuto, nossa, mas ela tá fazendo seu peito de chupeta, né? Nossa, mas só sai aguinha daí, né? Porque você não produz leite ainda. Então, falta de informação. Às vezes não é nem o preconceito de colocar o seio para fora e amamentar, mas a falta de informação faz com que isso seja passado de uma pessoa para outra como se fosse desnecessário amamentar. Uma amamentação continuada, né? Então, acho que não só preconceito, mas falta de informação. Isso é um problema. Eu acho que, na verdade, eu tenho a sensação... Eu tenho muita esperança, porque eu tenho a sensação de que a informação ela está cada vez mais acessível. Eu vejo um movimento. Eu sinto que hoje as mães que têm a intenção de amamentar, elas conseguem uma rede de apoio externa, às vezes, que não é necessariamente na família, que são em redes sociais, em grupos de apoio. Em rede de apoio. E vão disseminando um pouco essa informação e, de uma certa forma, acabando destruindo esse preconceito e conseguindo validar a vontade delas. Porque eu acho que toda a questão é que a mãe tem que ser respeitada, sabe? Eu acho que o respeito ao desejo da mãe, a esse momento tão maravilhoso que é ter um filho e você se descobrir mãe, né? Porque a gente se torna uma mãe. A gente não nasceu e o bebê está ali e já é mãe. Não é só também... Sabe, esse processo, ele é um processo de construção e vem cheio de dúvidas, vem cheio de questões. Eu acho que a resposta, muitas vezes, está dentro da gente, no nosso sentimento, na nossa vontade, nos nossos instintos, mas a gente não escuta. A gente recebe um monte de desinformação e preconceito e agora eu acho que a gente acaba tendo mais acesso a essas informações. Eu não sei, posso estar sendo... otimista, mas perto de mim eu estou sentindo que chega mais, sabe? E... Perto de você tem nós dois aqui, então vai chegar mesmo. Sim, mas até antes de vocês. Acho que é por isso que vocês chegaram, entendeu? Quando a gente abre as portas, né, para a informação, ela vem. E uma coisa importante que eu também acho, nós estamos chegando agora no Dia das Mães, né? Tá logo aí, é super importante, você falou uma coisa super fundamental, a gente tem que respeitar as mães. Ninguém é mais mãe ou menos mãe porque faz um parto humanizado, faz um parto normal, faz uma cesárea ou um fórceps. Ninguém é mais mãe ou menos mãe porque amamenta ou não amamenta. Ser mãe é muito além disso. A gente passa informação. Se vocês me perguntam como profissional de saúde o que é o mais adequado é uma gestação desejada, um pré-natal bem acompanhado, um parto
normal ou natural, e a amamentação, desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, complementado com alimentação saudável e equilibrada até 2 anos ou mais. Nós estamos falando do ideal. Então, você tem uma grana, você chega no banco e fala assim para o consultor do banco, olha, eu tenho aqui todo o meu dinheiro, é o dinheiro mais importante para mim, faz um investimento meia boca? Não, você quer o melhor investimento. A gente passa essa proposta e juntos, sem imposição, ouvindo principalmente qual é a vontade e o desejo da mãe e da família, a gente segue o caminho determinado pela mãe, sem julgamento, sem crítica, sem apontar o dedo, simplesmente ouvindo o que ela quer. Mas é importante que para ela tomar uma decisão, ela tenha informação ética, atualizada, para que ela possa optar mesmo pelo caminho que ela quiser seguir. Que seja uma escolha, né? Uma escolha. Imposição. E cabe a nós, como profissionais da saúde, ou como rede de apoio, como colegas, como amigos, a ter mais empatia, né? Empatia pelas mães. A decisão é dela. Nós trazemos a informação e temos que respeitar a decisão de cada um. Então, o mundo estava precisando de muita informação, a informação está vindo, agora a gente está precisando de muita empatia, né? Simpatizar ali e saber acolher essa mãe da maneira que ela precisa. Tá certo, a gente está quase chegando ao fim. Mas já? Mas, passando pressa. Doido, viu? Tem uma pergunta aqui que é bastante interessante e agora diz respeito mesmo à amamentação enquanto a qualidade, né? Então, tipo, alimentação da mulher, algumas outras coisas, por exemplo, como álcool, cigarro. O que pode ou não pode influir na qualidade deste leite que ela produz? Isso é uma dúvida muito bacana, porque muitas mães começam a restringir a alimentação quando nasce o bebê e, na verdade, não existe nenhum alimento que deva ser eliminado do cardápio. A alimentação tem que ser saudável. Eu costumo dizer e orientar para realmente não fazer uso de bebida alcoólica, né? Cigarro a gente não recomenda para ninguém, gestante, não gestante, adulto, enfim. Mas uma parte dessa bebida alcoólica, sim, no álcool pode ir para o leite. Então, evitar a bebida alcoólica. Abre só um parênteses, gestação álcool zero. Existe um quadro que se chama síndrome alcoólica fetal, que leva a malformações no bebê, no feto, independente de quantidade, não se sabe quantidade, é questão individual. Então, durante a gestação, não, vamos só comemorar, é só uma tacinha. Fujam dessa informação e de profissionais que deem essa orientação. Eles não são bonzinhos, eles são desinformados. Exatamente. A recomendação é álcool zero. Quanto ao cigarro na gestação, ele promove prematuridade. Fora outras questões, ele é um dos grandes causadores de partos prematuros. Na questão da amamentação, a recomendação é o mínimo de álcool possível, zero de preferência até o 6º mês, pelo menos. Desidrata a mãe, pode causar no leite um sabor e um cheiro diferente que faz com que o bebê rejeite aquele leite, não por conta do álcool, e pode passando, dependendo da quantidade, e do peso do bebê, e do peso da mãe, enfim, de o bebê ficar sonolento. E ele sonolento acaba não mamando, e não mamando ele corre riscos. Então, essa é a recomendação. Até os 6 primeiros meses, não tomar. Depois, mais para frente, existem até algumas dicas para se beber em pequena quantidade, extrair o leite para não oferecer para a criança, né? Extrair o leite, descartar, enfim. O ideal é que não tome. Olha, não tem jeito, hoje vou beber. Vou tomar uma tacinha no Réveillon. Isso, antes de beber, tira o seu leite, deixa armazenado, ele pode ficar 12 horas na geladeira e 15 dias no freezer. Antes de fechar, a gente precisa falar de doação de leite, porque está chegando aí o dia, a gente já fala disso. Pode deixar 15 dias congelado ou 12 horas na geladeira, e esse leite vai ser oferecido nessas 12 horas depois que a mãe bebeu. Dependendo da quantidade, pode ser de 6 a 12 horas, mas tire o leite antes e o leite depois deve ser retirado e
Desprezado. Descartado. Então, o álcool, essa questão, mas a alimentação de uma mãe que está amamentando tem que ser equilibrada, tem que ter todos os nutrientes. A necessidade calórica de uma mulher que amamenta é maior do que na gestação. Então, tem que ter uma alimentação variada e equilibrada. Olha, só para ter ideia da conta, uma alimentação normal pode ter o que? 2.000, 2.200 Dependendo do calorias. gasto. Na amamentação, 500 calorias a mais. A mais. Quer dizer, é 25% quase a mais Eu de acho calorias. que eu precisava de mais, viu? Eu comia bem. Tem que ser uma alimentação mínimo. equilibrada. Não No dá mínimo. tempo, né? A gente acha que tá comendo muito, mas a gente não tem tanto tempo para comer. Aí quando você vê, você não comeu tudo o que você queria. Exatamente. Porque a comida ficou fria, porque você teve que sair. Na E a verdade, amamentação é livre demanda, então, né? no final das contas, parece que comeu muito, mas nem comeu tanto assim. Aí eu sempre comi bastante durante a amamentação. Mas só para finalizar. As duas amamentaram, as duas comeram bastante, as duas são magras e eu Tá estou bem. precisando emagrecer. Você perde eu não muito engravidei. peso. Mãe que amamenta perde peso. Não precisa se preocupar com o peso, não, e nem fazer regime depois do parto. Mas, enfim, só para finalizar, a alimentação ela tem que ser equilibrada. E aí, muito cuidado, porque eu vejo informações, consome tal alimento, bebe tal líquido que vai aumentar a produção de leite. Então, um tabu, a cerveja escura, bebida alcoólica, não aumenta a produção de leite, tá? Então, é ter uma alimentação variada e equilibrada, né? Então, aproveitando dessa questão da amamentação e da questão da doação do leite, tá? Só assim explicar por que a gente doa o leite materno. Já foi falado um pouquinho, mas pode aprofundar um pouco mais essa questão do armazenamento e um pouco da campanha que existe, por favor. Bom, só antes disso, só falar uma coisa que senão eu vou apanhar um monte. Eu falei do pai sendo um fator importante da rede de apoio, a avó. A avó é fundamental. Por isso, como ela tem aquelas informações que a gente passou para ela quando ela teve bebê, isso faz 40 anos, 30 anos, a gente convida as avós para virem à consulta. Para virem à consulta, para receberem essa informação também atualizada. Porque uma coisa é assim, você fala assim, olha, qual é a nossa recomendação atual? É 0 açúcar até 2 anos. E suco é para ser dado depois de 1 ano de idade. Aí a mãe fala isso em casa, depois da consulta do pediatra. O que a avó fala? Eu criei vocês e ninguém morreu. Todo mundo tem saúde. E a gente sabe hoje que não é bem assim. Mas isto ouvido e conversado diretamente com o pediatra na consulta... Eu adoro responder assim, você acha mesmo que a humanidade está perfeita, que a gente não tem que mudar nada? E que tudo que foi feito está ótimo, então está tudo certo, não precisa fazer nada diferente? Então tá bom para você. Só ter criado a gente já é um problema, né? Então, mas tudo bem, mas é importante que essa informação passe. Bom, aí vamos retomar a questão do leite. O brasileiro é um povo altamente solidário. Aconteceu aquela desgraça em Mariana, todo mundo doa roupa na época de campanha do inverno, doa água. O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo e falta leite, porque não existe a cultura da doação de leite. Olha só, você vai voltar a trabalhar, não interessa quando. Nasceu o seu bebê, você amamenta, aí você pensa em doação de leite. Quando que a gente deve começar a falar de doação de leite? No pré-natal. Já deveria ter ali. Na maternidade. E depois o próprio pediatra, durante as consultas de rotina, deve sempre informar. Por quê? Porque quando você doa o seu leite, você sabe que você está alimentando o seu filho e ainda tem a mais. Este leite é encaminhado ao banco de leite. No Brasil, aquela cultura da ama de leite, de amamentar filho de outra mulher, não é recomendado. Desde a época do aparecimento de AIDS, o uso de alguns medicamentos, outros tipos de doença, a gente recomenda que isso não seja feito. Apesar de ser um ato bonito, olha, uma questão que pode às vezes salvar uma vida, numa situação extrema, tudo bem. Mas se não for assim, de preferência, evitar esse tipo de conduta, de prática hoje em dia. Aí você começa a tirar, se você ligar para o banco de leite, eles vêm até tua casa, fazem exames em você, orientam você em como extrair, como armazenar e eles buscam o leite que você vai doar.
Aí não interessa em que tempo você voltou ao trabalho. Imagina que você vai voltar ao trabalho com 6 meses do seu bebê. 15 dias antes, você pode começar a armazenar o seu leite no congelador e 12 horas na geladeira. Então você começa a tirar 15 dias antes. Só que você está preocupada com a volta ao trabalho. Aí você tira um pouquinho, não sai direito. Sai pouco, você já fica ansiosa. Ansiosa, você não sabe como que vai ser. Se você já vem doando regularmente, quando chega 15 dias antes, ao invés de você enviar esse leite, que é usado pelos bancos de leite pros prematuros, nas maternidades, então, se para o seu filho o leite materno é saúde, para esses prematurinhos o leite materno é vida. Para ter uma ideia, no estômago de um recém-nascido de termo, cabem por mamada, no primeiro dia de vida, 5 ml por mamada, uma colherinha de chá. De um prematuro é 1 ml. Então, não pense que você doa pouco. Se você doar 50 ml, você está doando 50 mamadas para prematuro. Aí você deixa isso, ao invés de oferecer para o seu banco de leite, você passa a guardar para você. Continua sendo uma coisa super natural. Dia 19 de maio, Dia Mundial e Nacional do Aleitamento Materno. Eu recebi agora, por isso eu ainda não gravei, o novo tema que vai ser o lema da campanha desse ano, dia 19 de maio. É Doe leite materno, alimente a vida. Dia 19 de maio, então, é um domingo, nós vamos ter a comemoração e a celebração do Dia Nacional e Mundial da Doação de Leite Humano. E é muito fácil. Eu fui doadora de leite, você pode entrar na internet, pesquisar qual é o banco de leite mais próximo da sua residência. Isso é até interessante falar que o banco de leite ele dá informação se a mãe tem alguma dificuldade. Então, muitas vezes eu não estou encontrando um profissional na minha cidade que me oriente em relação à amamentação. Todo banco de leite presta essa assistência e é gratuito. Eles então, trabalham de porta aberta para receber não só o leite, mas a mãe que tiver ajudar dificuldade. a mãe a amamentar. Então procure o banco de leite mais próximo da sua cidade e entre em contato. Eles vão na residência semanalmente, eles levam vidros esterilizados, tudo que você precisa. Você não precisa sair de casa, você só precisa extrair o leite. Tá vendo? Então, Se eu soubesse disso tudo antes. Pois é. seria uma Você tá dona. ouvindo agora, você já sabe, hein? Não faz a mesma bobagem que eu. Porque o que se fazia antes era tirar o leite Já joguei e fora, jogar dá fora. dó. E jogar fora. Ainda existe cultura no país hoje, em algumas cidades, que o primeiro leite que a mãe traz, que é o leite do colostro, é um leite ruim, fraco, que a mãe tem que tirar este leite para que esse leite amadureça logo e venha logo o leite maduro. Ainda existe e muita mãe deixou de dar o colostro, que é a vacina do bebê, que é o alimento que o bebê recém-nascido precisa, que tem a quantidade calórica, proteica, de gordura que é adequada para aquele momento e por conta de questão de cultura. É a cultura do lugar pela desinformação. Bom, em face de tudo isso, já são quase 45 minutos de transmissão. Pouco. Né? Pouco, a gente podia não fazer tem mais. Dia todo, chamem né? mais vezes. Mas, pois é. Com tudo isso, né? Todos esses dados que vocês já passaram, as dificuldades, acho que tinha ainda mais dificuldades a serem abordadas aqui, mas vocês pretendem fazer mais algum tipo de obra nesse sentido? Só o tempo dirá. É só o tempo, né? A Vanessa tem um outro livro que é uma questão importante, que quando a gente fala de aleitamento, é muito legal o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais. O importante é que a alimentação continue saudável depois. E uma das dúvidas que a gente recebe muito no consultório é assim, legal, a criança vai para a escola, o que eu posso mandar para ela de lanchinho? Bolacha maisena? Barrinha de cereal, biscoito polvilho, que é aquela coisa legal, né? As pessoas não sabem que biscoito polvilho é feito de gordura vegetal, açúcar e sal, né? Quer dizer, de saudável ali, só o vento mesmo da bolacha, né? Então pega aquela bolacha, água e sal. Se vocês forem olhar os componentes desse tipo de alimento, então
Existe forma, então tem um livro da Vanessa que é... Segundo livro, Lancheira Gostosa e Nutritiva, também pela editora Paulinas, dá para comprar lá no site, tanto é Mamífero que Fala, como o Lancheira que vem, foi o primeiro livro, mas é uma continuidade aí da alimentação após o desmame ou quando entra na fase escolar. Mas a intenção a gente tem, e se a gente tiver essa intenção, com certeza a Helena vai estar com a gente, não tem a menor dúvida, óbvio, né? Não sei livro sobre isso ainda, tal, aquela, né? Uhum. Porque eles ainda não me mandaram o texto. Mas, assim, Mas aqui, obras a respeito da amamentação e da maternidade. O que eu tenho para dizer é que o que juntou aqui é uma paixão muito grande pelo assunto. E a amamentação envolve vários temas, várias dúvidas. Então, eu acho que sim, cabe assunto para 2, 3, 4 livros. Então, vamos embora. Nós pensamos em amamentação prolongada mesmo, né? Até o terceiro, Literatura quarto, de amamentação prolongada. Vamos pensar no assunto. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, como é que o nosso internauta, a nossa internauta pode acessar vocês, pode entrar em contato com vocês? Peraí, deixa eu Chegou mostrar. agora Peraí aqui, que de tem um repente, livro, Deixa eu livro pra mostrar, deixa eu mostrar aqui o Lancheira Gostosa e Nutritiva, que aborda um pouquinho sobre a alimentação na infância e os números de obesidade infantil recentemente. E aí tem várias receitas fáceis e práticas com lancheiras montadas para um mês, para cada criança, né? E são receitas bem práticas, porque eu acho que a gente também tem que resgatar esse vínculo familiar de preparar os alimentos. Então, hoje em dia, o que se vê são crianças levando muitas coisas industrializadas na caixinha, no pacotinho, tudo pronto, que é cheio de corante, conservante, todos os antes possíveis. Então, tentar resgatar esse hábito de cozinhar, porque alimentação, ela não é só nutrição, a alimentação envolve uma questão social também. Então, eu acho que esse vínculo familiar é muito importante. Então, são receitas práticas, eu juro que ninguém vai ficar 3 horas na cozinha preparando lanchinho para a criançada. Aquela frase é ótima, descascar mais E desembrulhar, desembrulhar menos, exatamente. Aliás, faltou um dado importante, o nosso livro tem a receita do bolo da vovó, Sim! que não tem açúcar. Exatamente, Mas para a as receita crianças. é da vovó mesmo ou era sua, hein, Vanessa? Um dia eu vou me tornar vovó. Então, a vovó Vanessa, nutricionista, fez a receita do bolo sem açúcar para as crianças, é uma ideia né? pra gente fazer. Bom, nós vamos E quem quiser acessar, para saber de onde compra o livro, tem as livrarias paulinas que tem em todo o país, tem o site www.paulinas.com.br, o telefone 0800 70 100 81 e em todas as livrarias paulinas que tem no país. Pode pedir online, ele chega às mais distantes localidades do Amazonas, do Oiapoque ao Chuí. Exato. Boa. Tá? Agora, aos contatos de todos. Bom, o livro tem as redes sociais, então nós temos o Facebook do livro, é Mamífero que Fala, onde vocês encontram todas as entrevistas, todos os eventos em relação ao livro. Também tem o Insta é @emamíferoque. Aí são as informações referentes ao livro. Se alguém quiser contato comigo, Vanessa Abreu, nutricionista, consultora em aleitamento materno, o meu Instagram é @topnutrição. E o meu Instagram é Helena Pinta e Borda. Sim, porque artista e arteira. Eu não bordo, mas é aquela expressão, né, de pessoa que faz arte. Você me encontra no Instagram, no Facebook e é só procurar que você acha. Que nós temos, para mim é só procurar o que tem de Dr. Moisés e eu apoio o leite materno. Tem Instagram dos dois, Facebook dos dois, tem um site, tem blog, tem canal de vídeo no YouTube. Esse ano eu estou com 100 vídeos novos, pequenos. É fácil de achar ele. É facinho de achar. Facinho. É facinho de achar. Doutor Moisés. Isso, Dr. Moisés Chensinski. ou tudo que... Não, só Dr. Moisés. Não, se pesquisar na internet, acha um monte de coisa. Dr. Moisés ou eu apoio o leite materno.
E é importante falar, então, o É Mamífero que Fala, né? Foi lançado em abril, aqui em São Paulo, e nós teremos mais 2 lançamentos agora no interior. Dia 25 de maio, na Livraria Nobel, na cidade de Registro, interior de São Paulo, que fica no Shopping Magário. Esse lançamento vai ser na abertura ali da Semana Mundial do Brincar, então vai ser bem bacana, vamos ter parceria com uma brinquedoteca da cidade, e as crianças que adquirirem o livro já vão receber o autógrafo e poderão brincar 1 hora de graça na brinquedoteca. E dia 29 de junho o lançamento será em Ribeirão Preto, na Livraria Paulus. Quem seguir a gente nas redes sociais vai ter lá tudo explicadinho. Em breve postaremos aí os eventos com horário, com as atividades. Em Ribeirão Preto também teremos uma oficina muito bacana de slingada, que é para aprender lá o canguru, como fazer. E teremos também dança materna, com a parceria do Instituto Geração Mãe. Então vão ser 2 eventos bem bacanas, vale a pena quem estiver aí na região, fique ligadinho aí nas redes sociais. Rio de Janeiro, em novembro, Encontro Nacional de Aleitamento Materno. Fiquem atentos, porque talvez tenhamos também lá outro lançamento. Teremos lá um outro lançamento do livro. Isso é para novembro, dentro do Encontro Nacional de Aleitamento Materno. Então tá, muito obrigado a vocês. E para você estar acompanhando pela internet, na semana que vem a gente tem mais uma live. Um abraço a todos.